Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você não acredita em Deus, não? Sinto essa necessidade, não. Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Podcast que viciou uma geração de neuróticos maravilhosos que invadem as minhas redes sociais para pedir mais episódios, então vamos a eles. No Meu Inconsciente Coletivo, eu trago sempre os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras para falar das minhas mazelas psíquicas. Mas, como eu sou estragadinha de cabeça exatamente como todo mundo, adivinha quem é o paciente? Sim, bem-vindo à sua sessão de análise. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo o que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com o psicanalista e pesquisador Daniel Kuperman. Ele é professor livre-docente da USP, colunista da revista Cult e tem vários livros publicados, entre eles Porque Ferenc, seu último livro que foi recentemente lançado na França. Daniel, é o seguinte, estamos agora começando o ano de 2023 e a grande pergunta do meu ano de 2022, que foi um dos anos mais complexos e fortes e intensos da minha vida, é o que eu fazia com a minha raiva. Porque, de repente, a minha raiva, ela começou... Eu sempre escrevi muito motivada por uma certa agressividade, raiva, vingança, bode, sentimentos não necessariamente que a gente tem orgulho de colocar no Instagram. E, de repente, começou a... Poxa, eu já vou fazer 44 anos, eu já sou mãe. Será que eu preciso escrever com essa bile toda? Aí também comecei a namorar um rapaz que ele é todo da meditação e ele é todo da natureza e ele começou a pegar muito no meu pé com a questão do... mas você tá falando dessa pessoa com uma certa agressividade, isso volta pra você, isso não é tão bom. E aí também a gente tá apaixonado, quer agradar, né? E aí o que acontece é que faz 2 anos que eu sento na frente da página em branco do Word, porque eu tive um belo adiantamento para escrever meu próximo livro e não sei absolutamente nada, porque há 15, 20 anos eu escrevo muito movida por uma certa agressividade. Esse é um ponto, né? Segundo ponto, eu sou uma mulher branca, e eu lutei um tantinho para chegar onde eu tô. Eu nasci lá na Zona Leste, Tatuapé, família bem pouco intelectualizada, as pessoas não tinham faculdade na minha família, não tinha muito livro em casa, acho que tinha ali um ou outro autoajuda, um ou outro romance, mas não era uma casa que lia muito. Então eu lutei um tantinho, né? E não tem mais espaço para eu contar da minha saga de cheguei em algum lugar. Eu acho que está corretíssimo, né? Porque temos aí que dar espaço para narrativas de pessoas que são pretas, que sofreram, que vêm de comunidades, que vêm de favela, que vêm de... Então, assim, o que essa branca tá querendo contar da trajetória de heroína dela? Então, cala a boca. E também, quando eu escrevia uma coluna para uma outra crônica para Folha, um pouco mais raivosa de alguma injustiça que eu tinha sofrido, é uma branca reclamando. Então isso também começou a me dar uma certa angústia de, aquilo que eu tinha de uma mulher que vem da Zona Leste, que vem da ZL, que também era um lugar no mundo para mim e que também fazia parte desse personagem irritado. Não tem mais espaço, hoje em dia eu sou uma branca que tá aqui, que mora em Higienópolis, então cale sua boca, se você quiser contar de algo, quiser ficar irritada, fique irritada com quem tá sofrendo de verdade, não é você que tá sofrendo. Bom, tudo começou assim, não sinta raiva, não sinta raiva, não sinta raiva, e 2022 foi o ano que eu senti mais raiva na minha vida. Então, já vou deixar Daniel falar, vejo que Daniel está ficando com um pouco de raiva também. 2022 foi o ano que eu senti mais raiva na vida. Primeiro, Bolsonaro, muita raiva, né? Achei lindo o discurso do Lula, o amor vai vencer o ódio, mas eu fiz uma coluna falando, na verdade, é o ódio que vai vencer o ódio, porque a gente, como discurso, como marketing, funcionou, que bom, temos Lula. Mas assim, eu acho que tava todo mundo com muita raiva e muito bode, muito ódio do Bolsonaro. Eu tenho muita raiva de tudo que aconteceu, de todos os filhos dele, de todo mundo que é bolsonarista, e sou rompida com familiares e amigos e raiva. E, por último, já vou deixar Daniel falar, 2022 foi um ano que eu briguei com muita gente. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Não sei que conjugação estelar
que aconteceu, acho que também tem a ver com toda essa coisa política, né? Mas foi um ano, assim, de muita... que eu senti muita mágoa, que eu senti muita decepção com amigos próximos. Me senti muito traída, aconteceram coisas muito importantes e sérias, né? De amigos, inclusive relacionados a coisas de trabalho, e que eu me senti muito traída e colocada de lado e posta pra trás, e até mesmo coisas feias, tipo queimar meu filme em empresa, eu perder emprego, pessoas que eram muito próximas, né, que trabalhavam comigo. Enfim, foi um ano que eu senti muita raiva e escutei de todo mundo que eu não podia ter raiva. Não podia ter raiva porque eu já sou uma mulher de 43, 44 anos, não podia ter raiva porque eu sou branca, não podia ter raiva porque eu tô na terapia há 20 anos, não podia ter raiva porque meu namorado quer que eu medite e a minha agressividade assusta um pouco ele. E aí eu quero te dizer o seguinte, eu me preparei para essa nossa conversa, fui reler o tema agressividade em Lacan, em Freud, em Winnicott, Melanie Klein. Mas antes da gente entrar na parte mais teórica, a primeira pergunta, pra gente brincar aqui de consultório, é: o que eu faço com a minha raiva? E se você, pelo menos você, Daniel, que eu respeito tanto, vai me deixar ficar com muita raiva em 2023? Nossa, Tati, você falou tanta coisa, né? Uma parte eu já esqueci, isso é ótimo. Que bom! É Sinal ótimo. de saúde. Não, porque o Freud diz que para a gente trabalhar, né, pelo menos como analista tem que esquecer tudo que aprendeu, né, com os casos anteriores. Tô brincando, né, mas realmente são tantas questões, né? A primeira coisa que eu ia te dizer é que, bom, se você abrir mão, né, da tua agressividade, você não vai conseguir escrever uma linha realmente. Não tô conseguindo, não tá saindo nada. Para o seu novo livro, porque eu acho que aí todas as correntes da psicanálise vão estar de acordo. Sem agressividade a gente não cria, né? A agressividade está na base da criação. Eu acho que serve tanto para Freud quanto para Lacan, especialmente para Winnicott, né? Que fala que o Winnicott é aquele autor que estuda assim, os primórdios da vida psíquica, né? E ele vai falar, bom, existe uma criatividade primária, né, no bebê desde que ele nasce, que é também uma agressividade primária, porque agredir etimologicamente quer dizer ir ao encontro, né? Então, ir ao encontro do objeto, ir ao encontro do mundo, ir ao encontro das palavras. Ainda que a gente diga, bom, a inspiração é um estado de espírito onde as palavras vêm a nós, né? Mas eu sempre penso que é um trabalho de mão dupla, né? As palavras vêm e nós vamos às palavras, né? Trata-se de encontros. E não vai ser na good vibes que isso vai acontecer. Eu acho que tem, assim, o ser humano é muito complexo, né? Então, e não tem regra de ouro, essa frase é tão bonita do Freud, né? Não tem regra de ouro. Então pode ser que para o seu namorado, um estado mais zen, né? Isso que hoje se fala de mindfulness, né? Um estado apático. Né? Quer dizer, essa ideia da apatia como guia para a boa conduta ou a boa ação, pode ser que sirva para alguns, né? Não serve para você. É que não tem uma apatia, ele realmente vibra numa atmosfera de amor por todos, é lindo, mas eu não alcanço, eu não sei se eu tive estrutura familiar suficiente para vibrar na felicidade que ele tem em estar vivo, sabe? Eu acho bonito, eu admiro, mas eu não venho desse... Eu não venho disso, eu não fui feita disso. Mas olha só, a agressividade, né? E mesmo aquilo que a gente chama de pulsão destruidora, ou alguns chamam de paixão destruidora, ela muitas vezes está associada à alegria, né? Ela não necessariamente está associada à tristeza. Então, você pensa em Nietzsche, por exemplo, né? A paixão destruidora, quer dizer, é uma coisa muito criativa. Sim. Pensemos nos anarquistas, a mesma coisa, Bakunin, né? A paixão destruidora é a paixão criadora. Eu acho até que a gente já falou sobre isso, né? A Sabina Spielheim na psicanálise, né? Quando começa a pensar aquilo que veio a ser chamado de pulsão de morte, quer dizer, mesmo se a gente olhar para a natureza, os animais, né? Que caçam, aquilo tudo é num espírito assim de muita vida. A gente precisa destruir a comida para conseguir engolir ela, né? Senão a gente não fica vivo. Também, né? Também. E aí você pensa, bom, mas aí tem o veganismo, por exemplo, que tem uma outra filosofia e uma outra forma de lidar com isso. Mas tá matando o brócolis.
Se tem uma alminha ali... Não sei se brócolis tem alma, né? Eu tentei ser vegana e fiquei com um negócio que chama sarcopenia. Eu fiquei 6 meses. Fiquei 6 meses sem comer nada de carne, só que não fui numa nutricionista que me ensinou como, então, ter proteína suficiente no corpo. E aí me deu agora já tá controlada, mas me deu um negócio chamado sarcopenia. Então você que tá ouvindo isso, se quiser ser vegano, vai num nutricionista antes pra você não ficar fraco. Mas ó, tô vendo as suas tatuagens, tem muitas que são plantinhas, né? Você é vegana de corpo, talvez não de alma. Eu sou meio da natureza também. Mas assim, eu abraço a árvore xingando ela. Essa que é a diferença. A raiva tá o tempo inteiro. Então, mas você sabe que eu vou puxar um pouco pro campo, vamos dizer assim, da biologia de Instagram, para depois a gente voltar para pensar a psicanálise e a questão da raiva, da destrutividade, do ódio, que são coisas um pouco diferentes, né? Mas assim, tem uma coisa que me impressionou muito, que eu não sabia, porque eu realmente tenho pouquíssima experiência com vida animal nesse sentido, né? Mas eu vi, assim, cenas de felinos lambendo a presa antes de matá-la. Devorar. Aí você fala assim, nossa, que fofo, o leão lambendo o javali. Né? E o leão tá lambendo, tá amando, né? A caça que ele vai comer em breve. Então tem isso, né? Você se dirige ao objeto com amor e ódio originalmente, né? Quer dizer, não tem diferença na forma do ser humano, né? Mesmo do bebê, se relacionar com a mãe, com o seio da mãe, com o leite, exige agressividade. Vamos imaginar, se nascesse um bebê, né? Sem agressividade, ele provavelmente iria morrer de inação, de falta de alimento. Porque ele precisa berrar pra pedir. Exato. Ele precisa... Ele precisa ter raiva da mãe, né? Pra poder gritar naquela altura, pra ela ouvir lá da... É uma agressividade que está ligada ao aparelho, ao próprio aparelho muscular, né? Espernear, por exemplo, que é o modo como ele sabe. Sugar, precisa de uma certa raiva para sugar o leite, né? Sugar, tem força. Força. Né? Você precisa de força. Não, eu lembrei de uma coisa nada a ver. Eu lia Osho quando eu era mais jovenzinha. E eu li um livro do Osho, depois teve toda aquela série lá que a gente... Teve um escândalo, Teve né? o escândalo Osho Gate. Mas eu gostava muito de Osho quando eu tinha meus 20 e poucos. E eu lembro dele falar que, por exemplo, para você largar o cigarro, você não pode olhar pro cigarro e falar, eu odeio esse cigarro, jogar ele no lixo, ele vai me dar câncer. Não, você tinha que amar o cigarro. Fumar, lamber, chupar o cigarro e falar, cigarro, eu te amo, você é tudo na minha vida. E colocar o cigarro num altar e aí fumar uma última vez falando como eu amo você, cigarro, e aí sim você poderia odiar o cigarro. Eu nunca esqueci isso. Eu usei na minha vida com rapazes, porque eu não fumava. Em parte é verdade, assim, né? Me lembra muito, né, a questão, uma fala do Ferenczi, Sándor Ferenczi, sobre a relação analítica. Ele fala de uma paciente, ele diz assim, que era uma paciente muito agressiva e que ela bateu assim durante anos. E um dia passou. Começou a reparar. Eu sempre penso na Melanie Klein. Passou aquela raiva. E ela diz assim, bom, agora que eu te amo, né? Eu posso viver sem você. Nossa! O ódio e a conclusão do Ferenczi o ódio é uma força muito mais aprisionadora do que o amor. Então faz sentido, né, isso que o Osho falou, não confundir Osho com Oxo, né, essa cadeia de supermercados nova, né, pelo menos aqui em São Paulo, para os que não conhecem Osho. Não vai meditar no supermercado, por favor. Não vá meditar lá. Mas o ódio aprisiona mais que o amor. É uma experiência curiosa, porque na vida amorosa a gente passa às vezes por isso, né? Total. Enquanto você está odiando aquele que te traiu, que te abandonou, né? O seu ex-namorado, sei lá, ex-marido, sim, ou ex-namorada, marida que te traiu, etc. Você está ali, dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. E tem a ver com a libido também, né? Às vezes eu me pego assim, eu tô no fim de semana perfeito com meu namorado, eu falo, meu Deus, que vibração do equilíbrio e da saciedade espiritual. Aí eu falo, acho que eu vou arrumar uma encrenca aqui, porque é pra dar um tesãozinho. Porque assim, eu tô amando, mas tô com aquela preguiça, né? Aí eu entro num assunto que eu sei que vai dar uma explosão, aí dá a explosão, eu falo, nossa, agora sim eu tô apaixonadíssima por esse homem. E ele fala, você precisa da briga. Eu falo, sinto muito. Eu não sei se isso vem porque eu nasci numa família que quebrava o pau, italianos, e aí eu preciso pra ficar num ambiente familiar, ou se ele tá associado a uma libido mesmo. E aí eu queria até entrar numa coisa aqui, que eu acho maravilhosa, porque assim... Eu acho que é uma prova de amor, só pra gente não perder, você tá falando. Você precisa, eu diria que você precisa de prova
provas de amor. Então, se eu te encher o saco e você ficar, é porque você gosta de mim. É mais ou menos isso, e você está dizendo que a tua família funcionava assim, e as famílias funcionam assim. Quer dizer, nós tendemos a ser menos polidos, né, menos civilizados na família, porque você briga e com muitas chances de reparação. Sim, porque na não vida vai deixar... social, se você brigar com sei lá, alguém que trabalha contigo, acabou. Em geral acabou. E mesmo certos relacionamentos, se a briga for inicial, for assustar demais, a pessoa vai embora. Então é como se você precisasse assim, de provinhas de amor, pequenas provas de amor, você sabe que ele vai Isso é infantil? superar. O que é isso? Não sei se é infantil, isso é Tati. Né? Mas muita gente faz isso? Ou eu tô com a minha análise atrasada? Não, eu acho que muita gente faz isso. Agora, pode ser algo cansativo para o outro, né? A partir de um certo momento ou de uma certa intensidade. Uma vez um analista me perguntou, fiquei casada há 10 anos, né? O que fez seu casamento durar tanto tempo? Daí eu comecei a falar, a gente tinha um humor parecido, uma inteligência parecida, uma cultura parecida, a gente dava muita risada, barará. Aí uma hora eu falei, eu acho que durou porque eu provoquei e ele não correu. E aí isso fazia, é como se aquela coisa dos votos, renovava toda semana, porque eu dava ali a minha estragadinha e não estragava. E Mas agora... sabe que eu lembrei de uma história, parece que Jorge Amado e Zélia Gattai, casaram várias vezes. Né? Eles viajavam, sei lá, iam para Paris, aí casavam, iam para Praga e casavam. E sempre achei essa história muito bonita, assim, nossa, né, que amor, eles se casam várias vezes em vários lugares. É porque eles tiveram que terminar, várias vezes. Talvez porque eles tiveram que terminar, te escutando agora me ocorre, que bom. Foi preciso, né, como é que você falou, reiterar os votos várias e várias vezes. Sim, sim. E assim, aquela que atrasa a entrada aqui na psicanálise propriamente dita, mas tudo é psicanálise, né? A minha filha, ela tem essa coisa com agressividade. Só que com o pai ela não tem. Então assim, a gente tá separado, cada fim de semana é um que fica com ela. E aí eu falei pra ele como que é o fim de semana comigo, ele falou, é o oposto comigo, ela não faz nada disso. Porque ela me provoca o tempo inteiro, às vezes ela dá uns tapas no meu braço e é briga. Daí eu fui conversar com ela, falei, escuta, mamãe tá aqui, ela vai fazer 5 anos daqui uma semana, tá na terapia já. Daí eu falei pra ela, escuta, a mamãe tá aqui, né, aprendendo com você a como lidar com a sua agressividade, essas coisas, você fica bravinha, barará, e com o seu pai você não faz isso. E aí eu já contei isso antes aqui, mas eu acho maravilhoso. Ela falou, mamãe, é porque por você eu sou apaixonada. É muito bom, né? Mais uma escritora na família. Ela que cria neologismos. Que por você, eu não sinto pelo papai o que eu sinto por você. Que por você eu gosto muito do papai, mas por você eu sou apaixonada. Então, olha só, ela escreve a partir da braveza. Né? Talvez você pudesse escutar. Ontem eu fui falar pra ela, você fica... O que é essa coisa que quer brigar, Ela falou, mamãe, eu sou um gato. Se eu fosse um gato, você ia entender? Então pensa que eu sou um gato. Eu preciso ser um gato. Aí eu falei, o que ela tá falando? Será que ela viu algum desenho de gato? Mas Não, porque o gato... Então, o gato é ótimo, né? Porque o gato bebê, ele o tempo inteiro brinca de caçar. E ele te morde, te arranha. E ontem o gato que apareceu, o gatinho, né, de 1 mês e meio, sei lá, que apareceu na casa dos meus filhos, tirou sangue do meu braço. E eu brinco muito de lutinha com ele, né? Ele só brinca praticamente disso. Então, ou ele deita no teu colo para dormir, ou ele brinca de lutinha. Ou ele tá caçando, né? E isso, né, eu lembro do o Homo Ludens, né? Quer dizer, como que o lúdico está associado tanto a essa agressividade, né, quanto à alegria, quer dizer, a vida, se a gente pensar a alegria como potência vital, né, potência de existir. E tua filha fala, se eu fosse um gato, você ia entender, né, que eu ia te morder tanto. Porque ela brinca muito com gato em casas variadas e ela voltou com isso dizendo, mamãe, eu não faço porque eu quero te magoar, eu faço porque eu sou um gato. Ela veio me explicar desse jeito, eu achei muito bonitinho. Olha, então, um devir gato, daqui a pouco ela vai ser uma gata, né, provavelmente. Sim. Muito bonito. Por que você e não pai, né, a Paixobraba? O que a psicanálise diria, eu acho? Né? Diria, bom, ela está num processo, 5 anos, né, de se diferenciar
da mãe, né? Por isso que da qual ela é apaixonada e que ela precisa ficar braba para ela conseguir se diferenciar de você, né? Não ser fusionada com a mãe Tati, né? E a mãe é o primeiro objeto, né? De amor. E comigo ela tem uma coisa que não tem com o pai, que ela quer beijar na boca, ela fica o tempo inteiro mordendo, ela fica, sabe? Ela tem uma coisa que eu que estudo um pouco essa coisa toda, fico meio... Estamos aqui numa coisa erótica que, né? Até onde eu posso ir, mas também, assim, é uma delícia uma criancinha de 4 anos te agarrando, eu não vou abrir mão disso, mas eu fico meio sem saber. É erótico, mas o erotismo dela é outro, né? É um erotismo, isso que o Ferenc chamou de linguagem da ternura, né? É um erotismo sem, vamos dizer assim, sem coito. Sim, né? O claro. objetivo não é o orgasmo, Claro. né? Sexual. Sim, mas ela não sabe o que fazer com essa libido e aí talvez fique agressiva. Então, ela precisa de, em alguns momentos, evidentemente, assim como o gato também, que ontem me mordeu, precisa de um limite, né? Você vai dar esse limite, que você, a partir daquilo que você considera e que o par, né? Você e sua filha consideram até aqui tá bom, né? Passou daqui, já não é você, já é meu namorado, por exemplo. E o Winnicott fala um negócio muito interessante em relação a isso, né? Tanto da criança, depois a gente pode falar do adolescente, eu acho, porque isso aí é mais difícil, né? Com o adolescente. Ele diz, bom, cabe ao adulto, né? Esse objeto da paixão da criança sobreviver, né, a esses ataques e não retaliar. É muito bonito nessas duas figuras. Quer dizer, não basta só sobreviver, porque você pode sobreviver retaliando, né, batendo, agredindo de volta, né, e com isso você está lá íntegro, né, que é uma forma de sobrevivência. É preciso sobreviver e não retaliar. Né, e também não adianta não retaliar e não sobreviver. Porque aí ela vai aprender a lidar com a agressividade dela. Né? É isso que vai dando, eu chamo isso de resistência no encontro e não ao encontro. Isso vale para o analista na clínica psicanalítica. Ontem eu fiquei lendo sobre agressividade no Lacan, no Freud e no Winnicott, e é impressionante como é lindo. Eu sou apaixonada por Freud e por Lacan também, mas especificamente esse tema, como é bonito e mais complexo e mais aprofundado no Winnicott. Ele realmente mergulhou nisso, né? Até porque ele estudava as crianças também, né? Os bebês, sobretudo. Porque o Lacan... o texto sobre a agressividade mais direto, né, dos escritos, ele é um texto que os comentadores chamam de primeiro Lacan, que é um Lacan muito freudiano, né, e muito focado em neuróticos, não é? Então, para Lacan, a agressividade está muito ligada ao ego, né, a constituição do narcisismo, ego. Né? Isso, e ao narcisismo, que eu acho super importante. O texto do Lacan é muito bonito. O Winnicott não, ele vai pensar a agressividade lá na origem, quer dizer, como alguma coisa ligada à possibilidade de você entender, né, que tem um corpo pela resistência do outro, pela oposição. Né? Então, quando você empurra o outro, você fala... Você sente a resistência. E a alteridade também, é outro corpo. Exato, né? E isso é um exercício, né? Ao ponto dele dizer, olha, que é uma frase muito difícil, uma ideia muito difícil, né? É preciso que a mãe possa odiar o bebê para que o bebê possa odiar a mãe. Sim. Nesse sentido, destruir a fantasia e se relacionar com a pessoa real. Poder entrar na realidade sem ficar psicótico, né? Isso, então o que a tua filha está fazendo é um exercício de destruir também, né? Além de esse apaixonava, uma mãe da fantasia que é também muito ameaçadora, né? É mais fácil a gente lidar com a realidade. Isso é quase senso comum, né? Quando a gente diz assim, olha, os teus fantasmas parecem maiores do que são na realidade. Né? E o Winnicott toma essa ideia para dizer, é preciso destruir o objeto. Isso dá um alívio enorme quando você fala, nossa... Não tinha esse tamanho todo. Não tinha esse tamanho todo, né? Não tá mais no meu controle onipotente, mas também não tá mais no controle onipotente das minhas fantasias, né? De desintegração, de destruição. Ou de que a mãe vai sumir, né? Se eu destruir ela, porque eu acho que é ao mesmo tempo, né? Exatamente. Acho que a criança aprende que não vai desintegrar, depois que aprende que ao ter raiva da mãe não significa que ela vai desaparecer. Eu não sei se você viu isso, você falou da tua filha, né? O meu filho mais velho, bom, que tem 22 anos hoje, quando ele era bebê, era muito intrigante, né? Porque ele, por exemplo, você montava uma torre com bloquinhos, aqueles bem levinhos, né? Ele olhava para aquilo, engatinhava, o que ele fazia? Destruía tudo. Destruía tudo, né?
Aí eu brincava dizendo que ele era meu pequeno terrorista, né? Mas me intrigava aquilo, né? A alegria dele ao destruir as torres dos blocos. Eu lembro de um filme que eu vi que as crianças estavam fazendo uma bagunça na casa, assim, e a mãe estava desesperada, não sabia o que fazer, e chegava uma mãe e falava, como assim, você ainda não descobriu? Ligava a TV e colocava um filminho que era uns caminhões passando em cima de umas coisas e destruindo tudo. Aí ficavam umas 10 criancinhas no sofá, assim, assistindo aquilo, todas muito calmas, umas criancinhas de 4, 5, 3. Aí ela falou, não, eu ponho esses filmes para os meus filhos dormirem. Aí eram uns prédios, assim, implodindo, esse caminhão passando em cima de coisas para destruir, era muito bom. Mas eu fiquei pensando que é interessante, porque quando o Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, ele falava que a principal ameaça para a vida em sociedade era essa nossa agressividade, né? A agressividade inata. Mas para o Winnicott, ele fala que o ódio é uma conquista da civilização, né? Isso foi um avanço do Freud, você acha? O Winnicott avançou na questão da raiva. Se bem que o Freud avança depois também, né? Quando ele vai falar das pulsões e... É que ele vai... O Freud, parecido com a Melanie Klein, ele vai chamar a pulsão destruidora de pulsão de morte. Para o Winnicott não é assim, né? Não, o Winnicott nem se interessava muito, né, pelo conceito de pulsão de morte. Ele achava, curiosamente, né, ele achava uma simplificação, né, do problema. Porque tem todo um caminho, né, no Winnicott, que vai da destrutividade primária, pode passar pela raiva, que é uma outra coisa, né? Porque aí é ligada à frustração com o objeto, que já é posterior. Que já enxerga que tem um objeto. Já enxerga que tem um objeto. E aí o Winnicott desenvolve na verdade, um pensamento psicopatológico novo, né? Porque ele fala da tendência antissocial, né? Da conduta antissocial, próximo da delinquência, já pensando que já nos ajuda a pensar a adolescência. Né? Depois ele fala, né, do ódio, da importância, né, do ódio. Não era exatamente um pensador da civilização como Freud. Né? A cultura para Winnicott, ela é entendida como lugar de descanso, quer dizer, ele pensa a cultura como... prazer. Um lugar de encontro possível. Um pouco, eu acho assim, tem um quê de simplificação ou de ingenuidade. Porque o Freud pensava ali na herança da filosofia política, né? Bom, a civilização quer impor, né, ao homem os seus princípios e eles exigem a renúncia às pulsões. Quer dizer, para nós sermos civilizados, a gente tem que renunciar. Mas ele também fala que se a gente ficar reprimindo, depois volta pior. Então, mas veja, a civilização para Freud se opõe à natureza, entre aspas, pulsional. Não é que não é para fazer, ele só está explicando que... eles não têm outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra saída, mas a gente... A gente tem que reprimir para viver em sociedade, mas vai fazer sintoma. Mas tem uma saída. Aí ele cria um conceito que é pouco explorado, né? Eu me dediquei a isso no meu doutorado, imagina, tem muitos e muitos anos já, que é o conceito de sublimação. Então, assim, voltando o que você trouxe lá no início, né? Você diz assim, eu escrevo movida por ódio ou movida por... Então, se vão me tirar isso aí, eu vou sair atirando, aí é perigoso, melhor deixar eu escrever. Mas se você... Exato, porque se você escreve, obviamente, de uma maneira que essa irritação, essa raiva ou esse ódio se torna uma coisa interessante, né? Tanto que você tem leitores, né? Não é um texto... Sim, não é uma raiva sem pretensões literárias. Não é um texto que agride, assim, fortemente a sensibilidade das pessoas. Então, você sublima essa hostilidade toda e existe a possibilidade, o Freud fala sobre isso, Marie Bonaparte fala mais, da sublimação da pulsão de morte. Então, ele diz assim, a civilização exige que a gente renuncie pela repressão. Mas algumas pessoas, né, não todas, e não muitas, não a maioria, ele diz, algumas têm essa competência de sublimar. E isso é maravilhoso, que cria as grandes obras da humanidade, seja a ciência, sejam as artes. Quer dizer, o Freud tinha um pouco esse espírito romântico e tal. O Winnicott diz, não, todo mundo cria.
Você não precisa ser artista para criar. O bebê criou a mãe. mãe, então já nasce criando. Exatamente, a gente já nasce criando. E se o ambiente, ele é, não sei se essa palavra existe em português, mas a gente usa, né? Suportivo, né? Já ouviu? Sim. Mas se o ambiente faz o chamado holding, né? Se ele suporta essa criança, sustenta essa criança, ela vai lidando com o mundo, né, dos objetos, e aí isso envolve a cultura de uma maneira não reprimida necessariamente. E eu percebo assim, quando minha filha tem os ataques dela de agressividade, eu tô em lugares públicos, e eu só, claro que eu falo, não pode, sou dura, mas ofereço um abraço. Eu percebo os olhares de, vixe, essa não sabe educar. Mas assim, eu vou deixar ela sozinha com a agressividade dela, ela não tá fazendo de propósito, ela não sabe direito. E eu acho que tem uma ambivalência que uma criança de 4 anos não tá preparada pra entender que me ama, que me odeia, que tá com raiva, mas que quer um colo. Tem adulto que não consegue entender a ambivalência, né? Que precisa só odiar, que precisa só pôr defeito, que não... Então, eu ofereço ali um colinho, mas tem um monte de gente dizendo que eu tô criando um monstro. Mas olha que interessante, né? O mesmo objeto, né? A mãe, que é de amor, é aquela para quem a agressividade é dirigida, né? A brabeza, né? A paixão braba. Então, no amor é a mesma coisa. Né? A pessoa que mais pode ferir é a que você gosta muito. É a que você gosta muito. Ou, né, teus filhos. Não precisa ser o amor erótico, né? Pode ser um amor que não deixa de ser erótico, mas parental. E os teus filhos podem te ferir muito. Né? Teus pais podem te ferir muito. Enfim, teus melhores amigos podem te ferir muito. Né? Então é o mesmo objeto. Para uma criança lidar com isso, né, e conseguir se integrar nessa bagunça que é o mundo, né, a vida emocional, afetiva, é difícil. Mas você sabe que tem toda aquela discussão, né, eles se apropriaram, os bolsonaristas se apropriaram da nossa bandeira, do verde e amarelo, da nossa camisa verde e amarela, não sei o quê. Na verdade, eu passei um período sofrendo que eles se apropriaram da raiva, porque, por exemplo, eu fiz uma crônica falando de raiva, que eu fiquei com muita raiva quando morreu a rainha, aí foi lá o Bolsonaro com a mulher dele lá no velório. Né, morreu 700 mil pessoas de Covid e nenhuma palavra, aí vai no enterro da rainha. E eu fiz uma crônica com muita raiva. E aí essa crônica, como ela teve muita repercussão, muita gente postou, teve ensaiado ali numa rede de Telegram bolsonarista, eles ensaiaram um ataque, entraram vários, e o ensaio do ataque foi... Vamos dizer, olha a esquerda, é a esquerda, na verdade, que tem o discurso do ódio. Ficam falando que é a gente, mas nosso presidente está lá no enterro da rainha, sofrendo. Quem está com raiva, quem está fazendo discurso de ódio é a esquerda. Então veio um ataque ensaiado, eu fui super cancelada, mas também cancelada por bolsonarista, não é uma coisa tão ruim, nas redes sociais. E vários amigos meus de esquerda falaram, mas você realmente, assim, há poucos meses da eleição, você não pode fazer uma crônica ou um post com tanta raiva, porque vão falar que o discurso do ódio tá na esquerda e não pode. Mas assim, eu quero poder sentir ódio. Roubaram a minha capacidade de ter raiva, igual quiseram usar a bandeira. Parece um discurso antigo, né? Porque a gente ganhou, Lula tá lá, então parece que eu tô querendo voltar pra uma coisa antiga, mas tinha mais essa ainda. A esquerda não pode ter raiva, a esquerda tem que ser a esquerda fofura, a esquerda festa na casa do Caetano, a esquerda fofinha, só que o que fez a gente ganhar foi muito o Janones lá batendo, o Felipe Neto fazendo vídeo falando esses idiotas, não sei o quê. Foi muito da raiva que fez a gente ganhar. Será? Pode ser. Eu acho que dá certamente uma reação, né? Eu chamaria isso de uma certa indignação. Né? Não precisa chamar de raiva, né? Eu acho que alguma raiva, certamente, claro, é o que você falou, morre quase 700 mil pessoas e você é obrigado a ficar assistindo um show de bobagens, né? Sendo faladas a cada semana da voz daquele que, né, é a autoridade suprema, simbólica do país. Quer dizer, é inadmissível. Isso realmente para a sorte, né, do país, a maior parcela da população achou isso inadmissível, né? Acha isso, sentiu esse afeto que é importante, que é o da indignação. Assim, isso não é digno, isso não me representa. Tem raiva, tem ódio, tem hostilidade, mas eu acho que não se confunde exatamente. É uma mistura, né? Porque, aqui evidentemente a gente não está preocupado em ficar tecendo, né, uma diferença entre esses afetos. Nós estamos falando tudo nesse campo de que parte da agressividade, né, e que
é essa possibilidade de eu me indignar, ter raiva, ter ódio, quer dizer, ser hostil. Você falou uma frase tão bonita, agora eu não lembro de quem que é. Quem não tem raiva perdeu a esperança. Então, isso é um pouco a questão da raiva, né? Quando o Winnicott trabalha a raiva, ele trabalha isso associado à esperança. Ele diz a raiva é um índice de esperança quando ele pensa, né? Sobretudo, né? Crianças e adolescentes, ali na época da Segunda Guerra Mundial. Porque a raiva você tá lutando para ter algo, né? Tá lutando ainda para ter algo, exatamente. Né? Você poderia pensar, bom, qual é o avesso da raiva? É a apatia completa. É, uma apatia, uma depressão gravíssima, né? Ou seja, não está podendo expressar a sua raiva. A melancolia ainda é raiva, a melancolia ainda tem esperança, né? Porque pelo menos tá... Mas ela é voltada para... Quando ela é voltada para si, né? Que é isso, a sombra do objeto recai sobre o eu. O ódio ao objeto retorna sobre o eu. Isso pode causar uma impotência muito grande. Entendi. Né? A raiva canalizada, ela é potência. É, porque ela não paralisa, né? Então, por exemplo, um adolescente... Vamos pegar a questão do adolescente, que eu acho que é mais ilustrativa mesmo, para quem está escutando a gente, né? E não é psicanalista. Imagina, um adolescente que arranha um carro na rua com a chave. E você diz, mas isso aqui é uma rebeldia sem causa. Né? A rebeldia também é uma figura. A rebeldia sem causa. O adolescente que antigamente, lembra, quebrava orelhão. Quando tinha orelhão. Orelhão, para quem não sabe, era o telefone público, né? Então, o adolescente que rouba, eventualmente, né? Ele pode estar simplesmente, né, estabelecendo ali um laço com seus colegas, uma coisa meio lúdica, né, transgressiva, mas ele pode estar expressando uma reação a um ambiente que não o respeita, que não o acolhe, a um pai que bate, a um pai alcoólatra que bate na mãe, né? Ou alguém que abandonou totalmente. Isso no Brasil é muito comum, né? Pais alcoólatras ou que abandonaram as famílias, né? Ou que batem nos filhos, especialmente pais, não que não haja mães, né? E quando chega na delinquência tem... Porque, voltando por Winnicott, ele fala do antissocial. O antissocial vem um pouco antes de se tornar delinquente. Quando chega a ficar delinquente, tem ainda a salvação? Aí é um pouco caso a caso, né? É uma discussão difícil. Mas vamos lá, o antissocial... Na verdade, está pedindo socorro. Tá pedindo socorro, né? O Winnicott usa muito essa expressão SOS, né? Save our souls, quer dizer, salvem nossas almas, né? Então, quando o sujeito entra para o crime propriamente dito, né? Aí quando já está num campo que o Winnicott vai considerar mais próximo da perversão propriamente dita... Ele quer destruir, né? Já é socioprazer. Aí, exatamente, aí já cai... Aí a tendência antissocial, mesmo a delinquência juvenil, ela não se confunde com a sociopatia. Né? Então, claro, tem pessoas que não têm mais esperança de se integrar a uma comunidade que é baseada em certas leis que não são as leis exatamente do crime, né? Porque o crime também tem uma comunidade, mas é uma comunidade regida por uma lei muito encarnada no líder, né? Muito de talião ali, de matar e morrer, né? Um pouco aquela galera que invadiu ali os três poderes em Brasília. Tinha uns 80 que tava ali massa de manobra, que eu tenho certa compaixão, e tem uns 2, 3 certamente sociopatas ali no meio. Tem alguns liderando. Sociopatas, sempre tem, né? Talvez liderando. A massa mesmo, eu acho que tinha uma esperança, né? Sim. Porque a gente não pode também trabalhar psiquicamente, Tati, com um bom e mal. Eu sou bom, o outro é mal. Sim. Então, assim, tem pessoas ali que estavam por interesse, ou porque ganharam dinheiro, ou porque o seu emprego depende, né, do que Ou porque ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro ali, empresário. Ou porque é empregado de alguém que ganhou muito dinheiro e é ameaçado, dizendo, se o Lula assumir, você vai perder teu emprego. Mas havia uma esperança ali, né, da maioria, eu acho, do golpe salvador da pátria, segundo a concepção. Tinha gente ali dessas sentindo pessoas. Che Guevara. Tinha uma galera ali, tipo, eu vou salvar o país da ditadura. Eu vou salvar o país da farsa democrática. Sim, exatamente. Então, Bolsonaro dá um depoimento lá dos Estados Unidos, né, depois da invasão terrorista, e diz assim, isso foge ao jogo democrático. Sempre essas mensagens ambíguas, porque, bom, e o jogo democrático, ele é bom ou não? Né? Sim. Se você botar um parênteses ali, que é como as pessoas escutam, né? As pessoas ligadas a Bolsonaro. O jogo sujo
da democracia. Então, isso escapa ao jogo sujo da democracia. Então, nós somos os limpos. É uma mensagem subliminar de apoio, né? No fundo, você fica sempre na dúvida, Sim, né? O que está sendo dito. É um negócio, assim, muito desorientador. E eu acredito piamente, e isso é importante, quando a gente fala em esperança, né? Nós falamos também em angústia. Eu acredito que a maioria daquelas pessoas estavam e estão muito angustiadas. Estão quase em pânico, né? Aquele comportamento é um comportamento de massa, né? E o destrutivo. Bom, é a gente indo pra rua em 2013, né? Tava tudo bem. O que eu fui pra rua em 2013? Eu tava angustiada com a minha vida amorosa, que eu briguei com a minha mãe, fui pra rua e ajudei a ter um golpe em cima da Dilma. Porque ali criou-se exatamente a figura da indignação. Sim. O discurso da corrupção e, de fato, a gente também não pode negar que a política brasileira, né? E aí entenda-se que não é o presidente, não é só o partido do presidente que está no poder, é um funcionamento do Congresso, né, do Senado. É um funcionamento muito difícil. Né? No Brasil, realmente, as nossas, né, lideranças representativas, o sentido, eu acho que de república, da coisa pública, é um sentido precário. Né? Sim. Então é muito assim um jogo de interesse, toda política tem jogo de interesse, porém tem lugares, né, ou tem sociedades onde os jogos de interesse são um pouco mais vinculados a uma certa concepção, bom, a gente precisa do público para viver. Sim. A pessoa acha que vai se fechar num condomínio fechado ali. Exatamente. Vai viver numa bolha. Vai viver numa bolha, né? E que pode, né, viver numa bolha, só que aí essa bolha vai cada vez ficando menor, né? Então, a figura, um paciente me falou isso recentemente, foi muito interessante, né? Ele diz assim, é uma pessoa que tem uma grande fobia, dinheiro, evidentemente, e uma grande fobia social. E ele diz, traz um sonho que é eu no meu carro blindado, né? Andando pela cidade. Então, claro, ele está falando da vida psíquica dele, mas ele também está falando, né, pelo sonho, o sonho como, né, como diz a minha amiga Adriana Barbosa, né, da PUC-Rio, como interpretante, né, de uma certa eu já pensei cultura. Eu já pensei no meu cérebro com antidepressivo. Eu, no meu cérebro blindado, andando pela cidade. Mas o antidepressivo, ele não necessariamente blinda, né? O antidepressivo hoje, ele vem sendo usado, vou voltar já para o nosso tema central, né? Mas ele vem sendo usado principalmente como anti-ansiedade, né? Como um ansiolítico. Então, assim, todo mundo, né, ansioso num momento da história da humanidade, nós acreditamos, né, muito marcado por instabilidade em todos os níveis, né, no amor, na família, na economia, né, não tem emprego. Veio uma doença que mata família de todo mundo. A doença, não tinha vacina. A tecnologia. Quem trabalha com cultura ficou 4 anos sem conseguir trabalhar. Imagina, que é o meu caso. Que loucura, né? Não, você fez coisa beça na pandemia, né? Porque eu ralei, né? Mas assim, os caminhos que estavam trilhados foram fechando, né? Acabou a Ancine, acabou fazer série pra TV, tudo sem fomentos. Só para fechar a ideia, o antidepressivo usado como ansiolítico, né? Ele não necessariamente blinda. Tem pessoas que estão no nível de angústia que é paralisante. Qual é o problema? Ele faz voltar, né, pra vida. Ele pode manter, né, uma certa estabilidade onde você favorece uma integração, né? Aí você faz terapia e depois... Exatamente, associado a uma análise, né? Em alguns momentos ele pode ser bastante útil. O problema é a blindagem da nossa agressividade. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Né? Eu queria voltar aqui até para a gente poder já caminhar para o encerramento, eu ficaria aqui a vida toda. Mas eu queria voltar para a questão da ansiedade, olha o ato falho, da agressividade e falar 3 coisas, a gente fazer um pupurri aqui. Primeiro, que você ter agressividade e você ser um homem... muitas vezes você é uma pessoa direta, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa... Qual que é aquela palavra que se usa muito pra homem? Eu até esqueço pelo fato de não ser que é... Macho alfa? Não, que você é assertivo, né? Ele é assertivo, ele sabe o que quer, né? Eu, muitas vezes, sou uma megera, uma vaca, uma louca, uma histérica, uma bruxa. Então, eu passei por uma situação recentemente em que um homem ficou com muita raiva e eu fiquei com muita raiva. E
as pessoas foram no discurso do homem, porque ele é o equilibrado, e eu estava sendo histérica, né? Foi uma questão de profissional, que teve um racha, uma briga, e aí, todo mundo tinha motivo pra estar bravo, só que eu entrei de louca histérica e ele entrou de, puta, coitado, ainda tem paciência com esse monte de mulher e não sei o quê, um queridão, nananã. E isso é uma coisa que se repete muito na minha vida, né? De quando eu fico um pouco mais irritada, me sinto precisando mostrar o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, 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 eu não estou louca. Eu própria começo a frase já falando, olha só o que fizeram comigo, eu não estou louca. Porque eu própria acho que tenho será que eu tô sendo histérica? Será que eu tô sendo maluca? Então tem isso que é muito chato. Mas isso que você está falando é maravilhoso. Eu te cortei, não, espero que lá. você retome o fio. Mas olha só, dizer que a agressividade é um atributo tolerável para os homens só reitera uma sociedade machista. Sim. Quer dizer, o homem pode. O homem pode. Né? E a mulher, porque então... no homem é bonito. É porque ele tá sendo forte, ele tá sendo firme, ele tá brigando pelo dele. E a histérica é o quê? A histérica é uma deprimida. Né? É assim que funciona. Falta pau. Deve ter gente que fala, ih, essa daí ninguém tá comendo direito, né? Ainda tem esse problema. Ainda tem esse problema. Porque se comesse, aí ela estaria calma e tranquila. Então, a agressividade tolhida na mulher, ela foi a tônica dos... bom, não posso falar dos últimos, porque né, o movimento feminista trouxe... Ele foi muito agressivo, necessariamente agressivo. Né? Queimar sutiã, são gestos né, agressivos que foram fundamentais, por exemplo. Né? Ou poder xingar um homem abusivo. Sim. Né? O Me Too precisou ter uma, duas ali, aí veio uma avalanche, mas estavam todas silenciadas com medo de, vão falar que eu sou louca, que eu sou histérica, eu nunca mais vou trabalhar. Mas isso perdurou quantos? 200? Sim. Só estou falando da modernidade, tem não estou nem falando de antes. Ela né? Diz, que é maravilhoso. She Said. É é? espetacular. Ele é o precursor Olha do movimento Me interessante, Too. Né? She Said. Dá para, em inglês, você fazer com ela disse e ela é triste. Ela é triste. Né? Quer dizer, se ela não diz, ela fica triste. Sim, né? Mas você sabe o que é muito interessante? Que nessa situação profissional que eu passei, que teve esse racha, né? E que muita gente comprou o discurso do cara, eu ouvi de mulheres que estavam envolvidas no mesmo projeto, delas falarem assim pra mim, mas essa sua raiva toda não é porque você é um pouco afinzinha dele? Além de tudo, além da gente ser histérica, louca, falta pau, não sei o quê, quando a gente quer impor a nossa razão, o que aconteceu com a gente ainda tem que ouvir que se tá com raiva de um cara, não é porque ele foi um filho da puta, é porque talvez você ainda seja afim dele. E ouvir isso de uma mulher. Mas aí, só para a gente não esquecer que as mulheres, elas se organizaram de uma outra maneira, né, que é a chamada de dissimulada. E aí, quando você expressa, você foge. E aquela que viveu a vida toda sendo dissimulada fala, vão descobrir minha farsa, eu preciso mas diminuir. O dissimulado é interessante, porque é como se houvesse, né, como pano de fundo, né, porque bem ou mal a mulher sobreviveu, uma conspiração feminina, que não deixa de poder expressar sua agressividade de outras formas. Né? Quando você expressa isso de uma maneira não velada, elas dizem assim, será que você não está afim dele? Por que você não conspira com a gente e faz de outra maneira? Sim, vamos jogar o joguinho dos homens, você porque sabe a gente sobreviveu até hoje aqui. Lendo o Winnicott, né, é muito bonito isso. Conspirar é inspirar junto, é respirar junto. Né? Então é uma prática silenciosa e de intimidade. A gente fala de conspiração sempre como uma coisa negativa, né? Mas os subalternos, e as mulheres aí incluídas nessa categoria, né? De que foram subalternizadas, também aprenderam de alguma maneira a conspirar. Sim. Né? E aí talvez você, em alguns momentos, escape disso e elas dizem, o que você está querendo? Né? Não estamos entendendo esse modo de combate. Quando uma mulher se destaca e vira chefa de qualquer coisa, os homens enlouquecem porque não querem ter mulheres chefes. E as mulheres que são subalternas enlouquecem junto com os homens, porque ela escapou da gente aqui, a gente estava aqui juntinha no nosso grupo subalterno, aí ela vai querer ser chefa, vamos derrubar junto com os caras. Isso, virou cara. Virou cara, Pode ser. Mas vamos falar pra gente encerrar aqui, vamos falar da positividade tóxica, que você escreveu lindamente aqui num texto que você me mandou. Foi para a revista do Sesc. Né? Mas por que a positividade tóxica? O que você imaginou? Quer dizer, não poder ter raiva, seria assim, estar sempre feliz, é isso? Eu vou ler um trecho aqui do seu texto.
Nessa cultura, os incomodados, aqueles que não gozam da vida que têm, são rapidamente considerados doentes, sutil ou explicitamente afastados dos holofotes da visibilidade e convidados a tratar da sua negatividade com medicamentos e psicologias positivas, evitando qualquer risco de contaminarem a onda de felicidade que assola o parque de diversões neoliberal. Nossa, mas quem escreveu esse texto tão complicado? Achei isso muito bom. A positividade tóxica é uma desgraça, porque, enfim, e o pior é que às vezes eu compro esse negócio, que eu preciso me acalmar, porque assim, isso vai compor, aqui eu já vou deixar você falar, não sou eu que deixo você falar, depois me xingam, ela quer deixar os outros falar, os outros falam se eles quiserem, enfim. Tem uma coisa que é, como eu escrevo muito as coisas que eu vivo, que eu penso e que me acontecem, eu sou uma escritora autobiográfica, de autoficção, bararã, as pessoas o tempo inteiro se veem no que eu tô escrevendo. É uma vingança, ela tá falando de mim. Então tem brigas e tem problemas, né? E eu não quero mais ter esses problemas, mas eu preciso escrever. E aí, com a chegada da positividade tóxica e todo mundo falando pra mim, quando você... Eu tô vendo uma série que eu até te falei, que chama O Paciente, que tá no... É uma série que aqui no Brasil a gente assiste pelo Star Plus. E é um serial killer que ele sequestra o psicanalista dele, que é o Steve Carell, e fala, você precisa me ajudar a não ser um serial killer. E aí tem um episódio que mexeu demais comigo, eu vou dar um pequeno spoiler aqui que não estraga, que é um episódio em que ele tá com muita vontade de matar um cara, e ele fala, se você não me ajudar, eu vou matar, porque eu preciso matar. E ele tá assim, ele fala, eu vou matar agora, e o psicanalista, não, pelo amor de Deus, conversa aqui comigo, não, eu vou matar agora. E me deu um gatilho horroroso, porque eu funciono assim escrevendo. Eu acordo de manhã, eu falo, que ódio, eu preciso escrever sobre essa pessoa, e eu fico o dia inteiro, eu vou escrever. Aí eu pensei, será que eu sou uma serial killer da escrita? E aí fica, né, não escreve, respira, medita, vai pra terapia, só que enquanto eu não escrevo da pessoa, eu escrevo de forma velada, se é um homem eu falo que é uma mulher, se é uma senhora eu falo que é um jovem, se mora em São Paulo eu faço que é carioca, mas eu preciso tirar isso de dentro de mim. O que você tem contra os cariocas? Não, são queridíssimos. Mas olha, eu não recomendo sequestrar o psicanalista, é um negócio muito arriscado. Inclusive o Daniel está acorrentado aqui hoje. Não, sabe por quê? Você vai ter que pagar 24 horas por dia depois. Caríssimo. Vai ficar uma fortuna. E você sabe que o Winnicott, num belo texto, né, sobre o ódio na contra-transferência, ele diz, cobrar é uma maneira do analista expressar o seu ódio. Muito lindo. Necessária. Para o paciente poder, né, também se apropriar e integrar o seu próprio ódio. Então não recomendo, viu? Não sequestrem os analistas. Muito caro. Agora, vejam, você se vinga, né, pela escrita. É muito interessante essa ideia também da vingança. Uma vingança sublimada, na verdade. Né? Porque vingar é pegar e dar uma facada no sujeito. Sim. Né? Você não, você vai lá, escreve sobre, ainda generosamente oculta, né, a identidade pública dessa pessoa, ainda que os íntimos, né, você possa contar quem é. Então, você falou da série, né, a figura da vingança, eu falei contigo, né, em algum momento a gente pode conversar só sobre Tarantino, né, porque os filmes dele têm a vingança como um leitmotiv, né, como um tema, assim, fio condutor central maravilhoso, e eu, evidentemente, adoro o Bastardos Inglórios. Né? Sim. Quer dizer, que ideia brilhante, né? Ele mata o Hitler. Olha que coisa louca. Resolveu. Você sai do cinema com um sentimento misto, justamente. Isso é curioso. Bom, nunca mais ninguém vai fazer nenhum filme em Hollywood sobre nazismo. Acabou. Em 2022 foi o ano das minutas, né? As pessoas chegavam com minutas pra mim. Se eu perceber que você tá falando de mim numa crônica, umas 3, 4 pessoas. Se eu perceber, mesmo que seja uma mulher e eu sou um homem, mesmo que seja uma pessoa velha e eu sou jovem, se eu achar que é de mim, eu vou te processar. Primeiro eu dou risada. Mas é uma vingança sublimada. Uma vingança sublimada. Judicializar. Né? Processar alguém. Exatamente. Então, primeiro eu dou risada, porque nunca essa pessoa vai ganhar na justiça. Eu escrevo sobre o que eu quiser, desde que não tenha o nome dela. E depois eu fico pensando, essa pessoa tá correndo risco de vida. Porque se eu não puder fazer uma crônica escrotizando quem foi um desgraçado comigo, a chance de eu ir na casa dessa pessoa um dia e esfaquear o olho dela começa a aumentar. Eu não vou fazer isso, né? É uma piada. Mas assim, é melhor que saia na crônica, talvez. Mas é legal essa ideia de pensar, né, que a própria sociedade, ela tem instrumentos de sublimar a vingança. Sim. Por isso que a gente fala, não é para fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Porque a sociedade, ela cria, né, mecanismos de você poder canalizar tua indignação, tua raiva, teu ódio, etc, etc. O que é muito difícil.
né? Imagina, né? Sei lá, um assaltante mata teu filho. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Né? Como é que você aguenta? Não vai virar livro, né? vai virar assassinato. Pois é. E não vira. Não vira. Não vira, porque a gente, enfim, né? Se você tem a lei introjetada, é muito difícil também você partir para o ato. Só se for na hora. Sim. Aí é passional, ok, né? Então, veja, a positividade tóxica é interessante porque nós temos, isso tem muito a ver com rede social. Redes sociais hoje o Winnicott escreveu muito sobre ambiente, né? O Lacan sobre o outro, esse grande outro que é próximo, né, do ambiente do Winnicott. Mas assim, o ambiente hoje é muito, né, a rede social. É impressionante isso, ao ponto de pessoas fazerem verdadeiras dissociações. É uma pessoa que recentemente, né, tem uma briga horrível com um namorado. No aeroporto, depois de uma viagem linda, se separam ali. A pessoa posta, né, fotos do aeroporto, não sei o quê, fechando com chave de ouro. Sim. É uma dissociação completa. Sim. Agora, eu ia falar uma outra coisa, né, da positividade tóxica, quer dizer, a gente tem que estar positivo, tem que estar bem, tem que estar feliz logo. Está triste, ou está com raiva, ou está indignado. E é tudo pelo dinheiro, né? É isso que eu fico louca. E é isso que o seu está texto... errado. Mas deixa eu te contar uma última historinha, né? A propósito, aliás, de um livro muito bacana, da Priscila Freze, que fez uma pesquisa de doutorado que eu orientei, e que é sobre a transferência negativa. Né? Já tem esse livro para comprar? Já tem esse livro, foi editado pela Artes e Ecos. Né? E eu fiz o prefácio, e no prefácio eu falo isso, né? Eu falo a positividade tóxica como os dentes brancos, né, do sorriso, e digo que é muito importante, né, na psicanálise os pacientes poderem mostrar, né, os seus dentes não tão brancos da agressividade, né, e etc. E eu fui alertado que hoje eu não poderia escrever dessa maneira. Que inferno. Porque eu falei de branco, dentes brancos, mas era uma crítica aos dentes brancos. Entendi. Não era um elogio. Não era um elogio. Brancos. E era um elogio aos dentes não tão brancos. Sim. Que ninguém deixa mostrar, revelar. E aí foi toda uma polêmica, né? A gente conversou e discutiu e achou que podia manter. Né? Mas tem pessoas que leem e imediatamente falam, tá nossa... associando a agressividade a preto e branco exatamente, é feliz. E está sendo racista, né? Quando justamente a questão era o oposto. Né? Então a positividade tóxica, ela é também muito o efeito, né, desse politicamente correto, que é assim, bom... no limite, politicamente correto, é eu estar feliz com o mundo no qual eu vivo, e ponto. Né? Sem poder expressar, reclamar. E você é uma reclamadora. E tem uma coisa muito e tem uma coisa muito boa que seu texto aqui, que você escreveu sobre a positividade tóxica, fez eu lembrar, que ele entra de novo na categoria para ganhar dinheiro, categoria de status, de poder, né, que vocês todos da USP falam tanto do neoliberalismo. Eu fiz lá milhares de aulas e o neoliberalismo é a palavra que mais aparece, mas tá certíssimo, foi esclarecedor para mim, que na verdade é só a pessoa que tá ali super positiva, cagando regra, é um status, é um poder, é o branco meditando que tá acima de quem? Mas mesmo de que quem seja, tá reclamando? mesmo que seja o preto, ou, né, o indígena, ou se ele teve sucesso, o neoliberalismo diz, está vendo? Qualquer um pode ter, basta ter as competências e as qualidades para isso. E esse é o engodo e o aprisionamento, né, neoliberal. É que a gente incorpora o fracasso como um nosso, individual. Né? Então, assim, bom, se eu tô triste, a culpa é minha. Se eu tô deprimido, a culpa é minha. Ou se eu tô irritado, indignado, né? Eu não tô entendendo as coisas. Deve ser porque eu sou mal comido. Né? Então, eu tenho problema, eu sou bipolar. Eu tenho problema, exatamente. Tem que me tratar, tem que tomar muito antidepressivo, né? Para poder gozar com a vida. Sim. Então, esse é o engodo. E confundida com meritocracia, que é um tema muito importante, porque é isso, é o mérito. O sujeito tem o mérito, ele estudou em Chicago, fez doutorado em Chicago, esse economista. Pô, mas como é que ele chegou a Chicago? Entendeu? Ele veio de Paraisópolis? Provavelmente não, né? E não é por competência intelectual.
Sim, sim. É por condições de vida. Uhum. É isso, complicado. Você que encerra, porque você é o analista. Pode falar, vamos ficar por aqui, não sei como é que você encerra. Então vou encerrar primeiro dizendo que vocês não estão vendo, mas a Tati está com um colar de tigresa. É verdade, ó, o ato de falho. unhas negras e íris cor de mel, com um anel de um então, coelho assim, raivoso. Muito perigosa, né? Mas é muito bom conspirar contigo. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também. O ego agradece. Até semana que vem.